Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu li no mês de fevereiro. Então, o mês de fevereiro foi bem parecido com o mês de janeiro em quantidade de livros, porque eu só li 6 livros também. E eu vou falar um pouquinho dos livros que eu li pra vocês. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi O Última Chance, e de parceria com a editora Lotus. E ele foi em e-book, então vai aparecer a capa dele por aqui. Ele vai contar a história do Trevor, que ele é o vice-presidente de um clube de motoqueiros. Ele deixou a cidade natal dele porque ele sofreu uma grande desilusão amorosa. E só que depois de anos fora dessa cidade, ele tem que voltar para a cidade porque o pai dele tá muito doente e a mãe dele pede para ele voltar. Só que com essa volta dele para a cidade, ele tem que enfrentar, né, os fantasmas do passado. E no meio desses fantasmas do passado está a ex dele, a Madison. Só que ele fica muito receoso de ver, né, e aquela velha história reacender alguma coisa dentro dele, porque eles terminaram porque ela foi muito otária com ele, mas ele ainda gostava dela. E então acontece o reencontro e junto veio o Aidan, que é um menino lindo, coisa mais fofa, como ele é descrito, obviamente, no livro. Então o Trevor e a Madison acabam que desse reencontro eles veem que eles não conseguem muito assim ficar tão longe um do outro, a atração ainda tá lá, né, apesar deles lutarem muito contra isso. E o Trevor tem a ideia de levar a Madison e o Aidan e a mãe dele e a família dele para a cidade que ele vive agora, no clube de motoqueiros, porque acha que eles estão correndo perigo ficando longe dele por causa de um clube rival de motoqueiros. Então, além de ter que lidar com esses problemas aí no clube de motoqueiro, né, por causa do clube rival, ele ainda vai ter que tentar resolver a situação dele com a Madison. E eu achei a história bem legal nesse ponto, assim, sabe? Tanto dele se resolver, né, com a mulher e ela até é difícil. Porque normalmente as mulheres desse tipo de livro não são tanto. Mas ela é até difícil e achei legal também a rivalidade. E achei mais legal ainda os outros membros do grupo. Porque já que é uma série, acredito eu que os próximos livros vão falar dos outros membros do clube, que a gente conhece um pouco nesse primeiro livro. Como é de se esperar, o livro termina em aberto, já que tem uma continuação. E você fica bem mais curiosa com o final do livro do que com o livro todo, que não tinha lá tanta emoção. Então, se você gosta de leitura com bad boy, que vai se apaixonar, ser possessivo e tal, essas coisas, é uma boa pedida. O segundo livro que eu li foi Desejo Proibido, da Sophie Jackson, pela editora Arqueiro. Ele é o primeiro livro de uma trilogia e ele vai contar a história da Catherine e do Carter. A Catherine, ela dá aula de literatura, a Cat, né, melhor, dá aula de literatura numa penitenciária. E nessa penitenciária ela conhece o Carter, que é um cara boca suja, sabe, e apaixonado por motos. E ele é meio que obrigado a participar das aulas dela, só que no meio disso acaba surgindo coisa entre eles. E o Carter sabe que ele tem a ver com o passado da Cat, mas ela não sabe. Então fica esse segredo aí. E quando ele consegue a condicional, a Cat continua dando aula pra ele. Eles vão estreitando a relação e a Cat, no começo, né, acha que isso vai colocar o trabalho dela a perder. Então ela não quer, mas acaba se tornando um pouco difícil resistir a toda a atração que ela sente pelo Carter. E a família dela e os amigos dela, logicamente, não concordam com essa história, né? Porque ele é um ex-presidiário. Embora os motivos dele ter acabado na prisão não sejam explicados no decorrer do livro, que não é tão puxado, assim, tão horrível, assim, o motivo dele tá lá. Então, vai contar a história deles dois e como eles dois lutam pra ficarem juntos, apesar da família dela não aceitar, e os amigos, e pra ela não perder o emprego. Então, eu gostei muito do primeiro livro. A paixão dele por Oreo também é cada parte de tão interessante. O terceiro livro que eu li, na verdade foi um conto. O conto Presente de Aniversário, da autora Vanessa Sueiros, parceira aqui do blog. Também foi em e-book, então vai aparecer a capa dele por aqui. O livro vai contar a história do Marcos,
porque ele é o aniversariante e o Gabriel é o melhor amigo dele. O Gabriel tá planejando uma super festa de 18 anos pro Marcos e no meio disso tudo, fora a festa, ele quer dar um presente super diferente que o amigo goste mesmo. Então ele acaba criando meio que uma disputa com as outras pessoas. E o que ele quer dar de presente pro Marcos é a Carolina, uma menina que o Marcos é apaixonado, mas que ela não dá crédito pro Marcos. Só Deus sabe por quê, porque não é explicado durante o conto. Então o Gabriel fica tentando convencer a Carolina a ir na festa do Marcos, né? Pelo menos isso, como presente de aniversário pro Marcos, e é algo bem difícil. Então aparecem outros amigos deles. E a Cíntia, que é a melhor amiga da Carolina, também tenta convencer a Carolina a ir pra festa, mas não dá tão certo assim, né, de princípio. Mas é um conto rápido, ok, nada extraordinário, é só essa disputa entre o Gabriel querendo que a Carolina vá pra festa pra servir de presente de aniversário pro Marcos, e a Carolina dizendo não sempre, que não quer, que não gosta do Marcos, que acha o dia do aniversário dele o pior dia do ano. Então o conto tem duas partes, a parte do ele, que é a parte do Gabriel, e a parte do ela, que é a parte contada pela Carolina. Então esse foi o terceiro. O quarto livro que eu li foi Aprendiz do Amor, Ricardo Orestes Forni, pela Petit Editora. Esse livro vai contar a história da Angélica, que ela é uma princesa, e ela tem todo o luxo e a riqueza que uma princesa tem. Porém, ela acaba sonhando com uma mulher do plano espiritual. E essa mulher diz que ela é muito boa e que ela deveria procurar fazer boas ações. Nisso, ela conhece o jardineiro chamado Antônio. E começa querendo se aproximar mais do Antônio, mas não numa coisa amorosa, e sim numa coisa para ser melhor para os outros, né? Para realmente praticar boas ações, não ser mesquinho e tudo mais. Só que o pai da Angélica, o rei, não gosta muito dessa ideia. E acaba transformando a vida do Antônio mais difícil ainda. Ele expulsa a Angélica do castelo porque ele não concorda que a Angélica tanto se encontre com o Antônio, seja amiga dele, como ajude o povo, né? Ele é um rei, assim, maravilhoso. Então o livro é bem fininho. E ele vai contar basicamente isso, da Angélica se transformando de princesa a uma pessoa que vai pro povoado ajudar os outros, larga tudo. O de ser princesa é um ótimo ensinamento que tem aqui. Logicamente que tem uma pegada também espírita, né? Com essa história de plano espiritual, a mulher que ele conhece e tudo mais. Então, pra quem gosta, pra quem tem curiosidade de conhecer, eu acho que esse livro é uma boa pra conhecer o gênero. O quinto livro que eu li foi o Vidas Secas, que também foi em e-book. Eu li pro Clube do Livro Online, que eu participo todo mês. Também vai aparecer a capa dele por aqui. E o Vidas Secas é uma obra do Graciliano Ramos. O livro vai contar a história do Fabiano, da Sinhá Vitória, do filho mais velho, do filho mais novo e da cachorra baleia. Então o livro ele é bem curto, não tem muito mais do que 100 páginas. E vai girar em torno dessa família, passando pelas provações da seca aqui no Nordeste. Eu achei muito legal, apesar de também muito dramática a história. E eu tinha um maior preconceito com o livro, não sei nem porquê, né? Eu acho que é aquela história do clássico, a gente escuta muito mal na época de colégio e tudo mais. Mas eu vi que eu tava enganada, porque a leitura foi super fluida. Eu li ele numa tarde, foi uma leitura muito boa. E vai mostrando como essa família muda de um lugar do sertão para outro lugar para tentar fugir da seca, vai fazendo e fazendo, procurando emprego e um lugar para ficar. E ele mostra o ponto de vista de todos eles, tanto do Fabiano como com o trabalho muito puxado que ele tem na fazenda e várias funções que ele tem para fazer. Assim, a Vitória, que o que ela mais quer é uma boa cama para ela dormir, mas é igual a do patrão dela, mas eles não têm condições de ter isso. Conta do filho mais velho e do filho mais novo, que um quer ser igual ao pai e o outro, o mais novo quer ser igual ao pai, e o mais velho, ele quer entender sobre o inferno, o céu, Deus e o diabo. Então é bem legal. E também tem até o ponto de vista da baleia, de como ela vê e ela se envolve nessa família. E eu quero dizer que um dos capítulos mais tristes, que me deixou com o olho cheio de lágrimas, foi uma parte da baleia, que eu achei assim, sabe, muito desnecessário o que aconteceu com ela.
como aconteceu. Então, se você não leu Vidas Secas, leia. Vamos deixar esse preconceito com os clássicos de lado, porque vale muito a pena, com certeza. E o último livro que eu li foi Filha da Profecia, da Juliette Marillier, acho que é assim que fala, que ele é o terceiro livro da história de Seven Waters, né, da trilogia Seven Waters. Esse daqui basicamente vai contar a história da Fanny, que ela foi criada pelo pai dela, o Ciarán. Quem leu os livros anteriores vai saber quem é o Ciarán e qual a relação da Fanny, então, com a primeira mulher, né, da Filha da Floresta da história. E eu não vou dizer porque isso pode ser spoiler pra quem não leu ainda, então por isso que eu não vou falar. Porém, vai contar a história da Fanny, e ela é neta da Lady Onag, que é a vilã, tá, do primeiro livro. E ela é atormentada. O pai dela diz que é a hora dela voltar pra Seven Waters, não sei. E conhecer a família, que ela nunca ouviu falar, porque ela sempre foi reclusa junto com o pai, até a adolescência. Então decide que ela vai pra Seven Waters, e só que antes ela tem um período com a avó dela. E Lady Onag ensina muita coisa pra ela, né, de magia, de feitiçaria, que não é legal. E diz ainda que ela tem que ajudar ela ao propósito dela, que é destruir esse povo e de que eles não consigam as ilhas, pra que não aconteça nada com o pai dela. Logicamente, mexeu com o pai dela, ela fica bem balançada a ajudar a avó e acaba meio que fazendo o que a avó quer. Então ela vai pra Seven Waters. Só que enquanto ela é uma espiã da avó pra estar lá pra destruir aquele povo, aquela família dela, que ela não tinha convivência, ela também acaba se encantando por eles e cria um carinho. Então fica muito difícil ela fazer o papel dela, e ela fica muitos momentos meio que uma espiã dupla, sabe? Fica de um lado, pensa de um jeito, de um lado pensa do outro, porque afinal de contas tem a ver com o pai dela, né, que é com quem ela viveu sempre. Mas ela gosta de conhecer as outras pessoas. Então uma hora ela tem um lado bom, outra hora ela tem um lado ruim. Gostei muito de ver essa dualidade da personagem, acho muito bacana. Uma das coisas que eu gosto muito é que trabalha a mulher como, sabe, um personagem principal, que na época que a mulher não tinha tanta importância, mas elas são fortes e elas mostram que sim, são elas que mandam na história toda. Então eu acho que foi bem bacana. Foi um fechamento da trilogia bem bacana. Porém, eu não entendo, porque isso é uma trilogia, mas já tem um quarto livro, então eu ainda não sei o que vai contar o quarto livro, mas eu já quero, porque preciso voltar para Seven Waters, que é um lugar maravilhoso. Então, foi tudo isso que eu li no mês de fevereiro. Se você leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu joinha que ajuda muito a divulgar o canal. What you gonna show me, fam? What you gonna show me, bro? That ain't me that you wanna word with me, you wanna tell me so. And tell your bitch to get off my shit, smoking on